E aí, moçada, boa noite. Esse é o nosso último encontro, ok? Então, estamos encerrando aí um ciclo, certo? Nessa disciplina de Física 2, ok? Infelizmente, não deu para mim passar tudo que eu queria passar, devido ao tempo, mas prometo a vocês que mandarei um conteúdozinho exclusivo depois em PDF, tá bom? Ok? Combinado assim? Conteúdozinho sobre sequências spin, certo? E gradiente, ok? Spin, eco e gradiente, certo? Então, vou separar esse PDF para vocês, vou fazer, tá bom? Será um presente meu para vocês, tá certo? Como conclusão da nossa cadeira, tá bom? E para quando vocês chegarem lá na cadeira de ressonância magnética, já terem a noção de alguma coisa, tá certo? Hoje irei falar sobre a questão do trabalho, tá bom? Como é que deve ser feito esse trabalho. E antes de tudo, eu vou dar apenas um pequeno resuminho, certo? O anterior, tá ok? Algumas contraindicações no caso da ressonância magnética, tá certo? E logo após, irei fazer a questão do trabalho, como é que vocês devem fazer esse trabalho, como vocês vão entregar esse trabalho, tá ok? Algumas regras vão ter que ser seguidas para mim poder avaliar melhor vocês, tá bom? Como eu não vou poder fazer uma avaliação escrita, vai ser a questão do trabalho, tá certo? Digitado, bonitinho, tá bom? Formatadozinho, bonitinho e com um bom conteúdo, tá ok? Então vamos lá, né? Vamos para o que interessa, tá bom? Vamos ver se eu acho aqui, pessoal, só um momento. Achei. Vamos falar aqui resumidamente sobre os gradientes, ok? Resumindo, se liguem, certo? Esse aqui é o esquema representando a localização das bobinas, certo? Do gradiente no interior do equipamento de RM, certo? Bobinas gradiente, bobina Y, certo? A Z é a bobina X e o paciente no meio da questão do magneto, ok? Gradiente do sistema da RM, certo? O sistema de RM apresenta três eixos físicos, certo? Eixo Z, o longitudinal, eixo X, horizontal, e eixo Y, o vertical, certo? Ao longo de cada eixo, encontram-se as bobinas gradientes. No momento da formação da imagem, as bobinas geram os campos gradientes necessários para a seleção do corte e a codificação espacial do sinal de RM, ok? O gradiente responsável pela seleção, certo? Grifem bem, anotem bem essa informação. Os gradientes responsáveis pela seleção de corte é denominado gradiente seletivo, ok? Os gradientes que codificam o sinal no plano de cortes são denominados gradiente de fase e gradiente de frequência, ok? Então, nós vamos ter o quê? Um gradiente seletivo, certo? Que é o gradiente que vai selecionar a questão da fase, do corte, e os gradientes de fase e os gradientes de frequência, certo? Gradiente X, plano sagital, plano de secção paralelos aos planos laterais, que divide o corpo em metades direita e esquerda. Okay? Gradiente Y, plano coronal, plano de secção paralelos aos planos ventral e dorsal, certo? Que divide o corpo de forma a separar os planos ventral e dorsal, certo? Ou anterior e posterior, certo? Gradiente Z, plano horizontal, transverso ou axial, plano de secção paralelos aos planos cranial e podal, que divide o corpo em horizontalmente, certo? Ou seja, superior, inferior. Tá bom? Em resumo, tá ok? O paciente é colocado em um grande magneto, certo? O que provoca a polarização dos prótons de hidrogênio, que a gente viu lá no nosso primeiro videozinho, tá certo?
que se alinham em um determinado eixo, paralelo e antiparalelo, pois os poros de hidrogênio funcionam na natureza como minúsculos ímãs, certo? Os poros de hidrogênio executam ainda a movimentação em torno do seu eixo longitudinal e outro circular, simultaneamente, como se imitasse um piano, certo? Esse fenômeno chama-se de quê? De precessão, certo? E tem uma frequência própria para cada campo magnético específico e depende de intensidade do campo magnético. Por isso que quanto maior a potência do magneto, melhor a qualidade da imagem e mais rápido um exame, certo? Então, aquilo que a gente tinha falado na aula anterior, certo? Sem o campo magnético está em spin, e com o campo magnético, certo? Ele entra, nossos prótons de hidrogênio, entre o quê? O B0 significa o quê? Campo magnético. Então, quando esses meus prótons de hidrogênio que estão em spin entram dentro de um campo magnético, eles vão entrar em quê? Em precessão. Perfeito? O alinhamento dos prótons responde com ampliação de pulsos de radiofrequência aplicado ao paciente, fazendo com que os prótons de hidrogênio precessem e em sincronia, em fase. Isto cria um novo vetor magnético. Quando o pulso de radiofrequência é subitamente desligado, os prótons de hidrogênio voltam à sua posição normal e se realinham, certo? Ou seja, quando a frequência é cortada, certo? A gente tem o quê? Uma queda livre dos prótons de hidrogênio, certo? Que a gente chama de quê? De feed, certo? O retorno dos prótons de hidrogênio para seu local de origem, certo? Nessas circunstâncias, eles emitem um sinal que é captado por uma bobina localizada ao redor da área a ser examinada. Por exemplo, bobina de crânio, de coluna, de joelho, de mama, de ATM, entre outras bobinas, certo? E aqui a gente pode ver, isso aqui é uma bobina, pessoal, uma bobina de crânio, ok? Bobina de crânio. Essa aqui é uma bobina de corpo, certo? No caso aqui, o paciente que está fazendo corpo inteiro, certo? Mas essa bobina é só nesse tamanhozinho aqui, ó. Ok? Aqui ele está usando várias bobinas para fazer o corpo praticamente todo, certo? Aqui é uma bobinazinha de joelho, tá bom? E aqui é uma bobina de ombro, certo? Nem todos os equipamentos vai ter essa bobina aqui de ombro, é uma maravilha se todos fossem desse jeito, mas nem todos são, viu? É preciso você amarrar a bobina em torno do paciente. Essa aqui é uma maravilha, é só encaixar, fazer a rotação da mão, acabou-se Maria, morreu Maria Preá, certo? Vamos lá. O sinal emitido é captado pela bobina e é utilizado pelo computador, que através de complexos princípios matemáticos transforma em quê? Em imagem, certo? Olha só, coisa mais linda a imagem. Tem um, certo? Vejam aqui, observem aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo escrever aqui. Observe aqui que esse paciente está com uma pequena compressão na questão da medula espinhal, certo? Pequena compressãozinha aqui. Uma hérniazinha, né? Vamos dizer assim, ele está com uma desmineralização da questão dos discos, certo? Intervertebrais, tá bom? Mas, professor, como é que tu sabe que está com a desmineralização dos discos intervertebrais? Aguardem a cadeira de ressonância que o professor de vocês irá responder para vocês, tá ok? Deixar vocês na curiosidade. Ou então vá lá no Dr. Google ou no YouTube e pesquise sobre. É assim, quer moleza? Que tem moleza não. Certo? Vamos lá. Preparação do paciente, certo? Muita atenção, pessoal, nessa hora, certo? É primordial que você faça um bom preparo do paciente, certo? Para que não haja questão de erros, tá certo? E também pode chegar ao caso de você levar o paciente a óbito, caso você cometa algum desses erros, tá entendendo? Então, muito cuidado nessa questão, certo? Preparação do paciente. Questionário prévio obrigatório para checar contraindicações do paciente ao exame de ressonância magnética, certo?
Então, ele vai ter o quê? Exemplo de questionário. Responda sim ou não às perguntas abaixo. Marca-passo cardíaco, kit de aneurisma, foi submetido à cirurgia craniana, válvula cardíaca, bomba de infusão, filtro de vasos sanguíneos, eletrodos, aparelho de audição, implantes cirúrgicos, implantes metálicos em ossos ou articulações, certo? Isso vem nos questionários, certo? Em alguns questionários tem todas essas opções para o paciente marcar, certo? E daí você vai saber se pode ou não fazer a questão do exame no paciente, ok? Não. Placas, parafusos, hastes metálicas, tatuagem, maquiagem permanente e DIU, próteses dentares fixas, foi atingido por projeto de arma de fogo, certo? Sempre tem que ter esse cuidado. Tudo isso são informações necessárias que você tem que saber. Se o paciente já foi atingido por arma de fogo, se a tatuagem dele é recente, viu? Observação, tatuagem recente, tá ok? Maquiagem permanente também. A questão das unhas, se for um paciente que for fazer sedação, não pode estar lá com um esmaltezinho na unha, certo? Porque interfere na questão do oxímetro, tá bom? Se trabalhar com atividade que envolva manipulação de metais e teve problema de fagulha nos ossos, avise-nos, certo? Então, vocês têm sempre que estar ligados na questão de metais no corpo do paciente, tá ok? Explicação do exame, você sempre vai ter que explicar o exame para o paciente, tá certo? Para que ele não se assuste quando entrar dentro da sala, tá certo? Muito, eu já vi marmanjão, caba grande, certo? Se assustar quando entrou dentro da sala de ressonância e chorar feito menino amarelo. Então, você tem que explicar para o paciente como é que é feito um exame. Tempo. A duração do exame é variável, certo? Depende do local a ser examinado, da colaboração do paciente, da necessidade de usar contraste, entre outros fatores. Os exames duram entre 30 e 60 minutos, mas tem protocolos de 1 hora e meia também, viu? 30 e 60 minutos tem protocolo de 1 hora e meia também, certo? Barulho, sempre avisado barulho. O exame de ressonância magnética emite ondas de radiofrequência semelhante a ondas de rádio, ocasionando o barulho. Mesmo que bote protetor auditivo no paciente, certo? Ainda vai passar um pouquinho de barulho, e isso muitas das vezes incomoda, certo? Então tem que deixar o paciente ciente, tá ok? Tubo estreito. É importante informar o paciente que o local do exame é um túnel aberto, com uma contínua corrente de ar e luz, certo? Paciente claustrofóbico dificilmente vai fazer uma ressonância magnética no campo fechado, certo? A probabilidade mais dele fazer um exame de ressonância magnética vai ser em campo aberto. Perfeito? Então, fiquem atentos a todas essas explicações. Você tem por obrigação de explicar de como é o exame para o paciente, certo? Comunicação com o paciente durante o exame. A comunicação pode ser feita através de um sistema de circuito interno de TV, microfone ou fones de ouvido, tá ok? Aquele aparelhozinho lá que eu falei que você pode apertar o botão, falar diretamente com o paciente, avisar para ele que o exame está acabando, que o exame está iniciando, enfim, sempre manter a comunicação com o paciente e observando se ele não está fazendo nenhum tipo de movimentação no corpo, para que você não perca a questão do exame, certo? Da sequência que está sendo feita. Companhia de alarme, certo? Sempre deixar a mão do paciente, quando possível, para ver uma comunicação em qualquer circunstância de emergência, tranquilizar o paciente. No caso, vai ter a perinha, mas caso a perinha esteja quebrada, você deixe uma mãozinha dele livre para que você possa ter uma comunicação com ele, certo? E aqui está. Esse aparelho aqui é o aparelho que vocês vão se comunicar com o paciente de vocês, certo? Vocês podem botar uma musiquinha para ele ouvir, certo? Vocês podem cortar a voz do paciente, podem falar diretamente com ele, podem aumentar, abaixar o volume, certo? Isso daí é com vocês, tá bom? Olha aqui a perinha que eu falei. Essa perinha aqui fica na mão do paciente, viu? Caso ocorra algum problema, algo que esteja passando mal, esteja incomodado, ele vai apertar essa perinha e vai se comunicar diretamente com você por esse
rádio aqui, tá ok? Então, quando você chegar já na sala de ressonância magnética, você for para o seu estágio, né? Ou for trabalhar, você já conhece já o equipamento, você já sabe para que serve, né? Como é que ativa e como é que desativa. Detalhe, tem um botãozinho lá vermelho lá de pane, nunca aperte ele, viu? Nunca aperte ele. Esse botãozinho geralmente fica na parede, tá certo? Não aperte não, que dá um problema grande, uma dor de cabeça grande. Olha só. E além de tudo isso, vamos ter também as informações contidas, certo? Na porta da sala de exame, você sempre vai ver isso aqui. E por incrível que pareça, acontece de pessoas entrarem com cartão, com relógio, com moeda no bolso, certo? Acontece muito. Então, objeto perfurante com chave, cara, tem que ter muito cuidado mesmo. Por isso que é importante a anamnese, certo? Para que essas pessoas não sofram nenhuma perca, certo? Na questão de celular também, tem gente que entra o celular, perde o celular, certo? Você está trabalhando ali com ondas de alta frequência. Então, entrou o celular, meu amigo, pode dizer adeus, entrou o cartão, tchau, pode tirar outro, certo? Relógio, do mesmo jeito, nem pode correr. E muito cuidado com a questão também de moeda, certo? Que pode acontecer um acidente muito grave se o paciente entrar com moeda dentro do bolso. Na hora que ligar lá, às vezes basta o paciente entrar, o magneto puxa na hora a moeda. E tu imagina com a radiofrequência ligada, né? Então, muito cuidado nessas horas, viu? Mas já a gente vai para a explicação do trabalho só, dando finalmente aqui para me despedir de vocês, tá bom? Contraindicações para o exame de ressonância magnética, certo? Implantes otológicos, certo? Os implantes cocleares contraindicam o exame de ressonância magnética, pois são deslocados, certo? Quando expostos a um campo magnético e podem ser desativados eletronicamente, certo? Ou seja, você pode perder questão do implante desse aqui, é caro, né? Você sabe que um aparelhozinho desse aqui é caro. Então, se o cara entrar com uma parada dessa aqui, pode dizer adeus. Então, entra a questão da anamnese e da ficha de preenchimento, certo? Colete de Sangaisen, certo? A sua porção externa, entrada, contém agente ferromagnético que pode derreter quando exposto ao campo magnético. Tá ok? Clipes de aneurisma, ferromagnético, contraindicado o exame, certo? Marca-passo, contraindicado o exame, certo? Estentes intravasculares. Tais metais aderem à parede do vaso com 4 a 6 semanas após a introdução. Portanto, após esse período, pode-se submeter o paciente ao exame, certo? Só após o período de quê? De 4 a 6 semanas, certo? Após a sua introdução, tá ok? Olhe só como é um marca-passo. Isso aqui é um aneurisma, pessoal. Para quem nunca viu um aneurisma, certo? Vocês vão ver muito questão de ressonância magnética quando vocês estiverem estagiando, ou quando estiverem lá na cadeira, certo? O professor vai mostrar muito questão de aneurisma, estenose, certo? Isso aqui é uma ruptura de um aneurisma, certo? Olha aqui o clipe de aneurisma, como é que é feito. Ele é apenas clipado esse aneurisma, certo? Para que não extravase mais a questão do sangue, certo? Então vocês vão ver muito na cadeira de ressonância. Estenose, aneurisma, enfim, placa de gordura. E esse aqui é o stent, para quem não conhece, certo? O stentzinho é colocado dentro da artéria, certo? Olha, observem aqui que a gente tem aqui placas de quê? De gordura. O stent serve justamente para isso, para que essas placas sejam afastadas, certo? Isso que também se dá também na estenose também, certo? Se usa a questão do stent.
claustrofobia e reações psicológicas, certo? Claustrofobia e outras reações psicológicas incluem ansiedade e doenças do pânico, ok? Podendo ser encontradas até 5 a 10% dos pacientes, certo? Essa sensação origina-se devido a vários fatores, certo? Dimensão do aparelho, duração do exame, barulho, condições ambientais no interior do tubo, etc., entre outros vários fatores, certo? Aconteceu um caso comigo que eu tive que ficar praticamente com o paciente dentro do tubo. Eu do outro lado, segurando a mão da paciente para poder realizar um exame. Deu certo, certo? Foi uma experiência que eu tive, foi bacana. Botei o protetorzinho auricular lá e fiquei lá, né? Barulho no pé do ouvido, mas deu certo o paciente fazer um exame, certo? Ah, professor, o paciente começou a chorar. O que é que você faz? Rapaz, conversa. Tem que fazer um exame do paciente, de um jeito ou de outro, certo? Agora você viu que ele está muito nervoso, deixa ele sacar a mão um pouquinho lá fora, bota tudo para dentro, entendeu? Se acalmou, viu que dá para ele fazer, bota de novo na máquina, certo? Se for preciso, fique lá. Você que é estagiário, fique lá com o paciente. Se eu vou ficar aqui do seu lado, posso segurar sua mão? Fique aqui. Fomos do mesmo jeito também. Segura sua mão, rapaz. Vamos lá, vamos fazer o exame. Vai dar certo. Fica aqui do seu lado aqui. E fica lá até acabar o exame, certo? Isso aí é função sua, estagiário, viu? Nunca recuse a ficar com o paciente dentro da sala de exame, não, viu? Conta pontos para você. E, enfim, terminamos, certo? Eu vou deixar uma pequena frase para vocês como esse momento de fim de disciplina, certo? Estudar não é algo simples, pois exige muito foco e disciplina. Porém, é através desse esforço que podemos conquistar tudo aquilo que sonhamos para nossas vidas, certo? Então, sempre estudem, galera. Nunca deixem de estudar, nunca desanime por uma questão lá, porque fulano me falou isso, ciclano me falou aquilo. Sempre vai ter pessoas para puxar seu tapete. Mas confie em você, acredite em você, que você vai alcançar seus objetivos, certo? Então, agora, deixo aqui meus agradecimentos para a turma, tá ok? Espero que eu tenha contribuído de alguma forma para a formação de vocês, tá certo? Espero que tenha sido proveitoso esse momento, essa pequena fase que passamos juntos, certo? Tentei passar o mais claro possível todo o conteúdo em sala de aula, tá certo? Infelizmente não deu tempo eu conter a questão da ressonância magnética, mas vocês terão a oportunidade de ver isso lá na cadeia de ressonância e de tomografia computadorizada, tá bom? Então fica aqui meu abraço e meus agradecimentos a toda a turma, certo? Turma excelente, turma dedicada. Gostei de ver, certo? O empenho de todos. Agora vamos lá para o trabalho, tá ok? Lembrando, pessoal, que esse é um trabalho avaliativo, ok? Então vai ter algumas regrinhas que vocês terão que seguir, tá certo? Por favor, tentem seguir as regras do trabalho, tá bom? Porque eu vou avaliar tanto na questão da formatação do trabalho, certo? Da exibição do trabalho, como na questão do conteúdo em si que está ali escrito, certo? Muito cuidado na formatação, certo? Tem muita gente que gosta de fazer Ctrl+C, Ctrl+V, eu passo só o X em cima. Se não tiver formatado corretamente eu tiver ali a questão das informações coesas uma com a outra. Então, muito cuidado, certo? Vou fazer Ctrl+C, Ctrl+V, faça direitinho, tá certo? Mas eu recomendo que vocês aqui leiam o conteúdo, botem um conteúdo lá bacana, tá bom? Vocês terem uma boa nota, certo? Uma nota vocês já têm, que foi o quê? Do seminário, certo? Junto com aquele trabalhozinho escrito que vocês me entregaram, tá ok? Essa aqui é a obtenção da segunda nota de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Regras gerais para o trabalho avaliativo para a obtenção da nota AV2, certo? Essa é a segunda avaliação, tá ok? Então, vocês vão ter que seguir as seguintes regras, certo? De formatação. Espaçamento entre linhas de 1,5, tá ok? 2 espaços de 1,5 antes e depois das seções e subseções do texto, tá ok? Fonte, tamanho 12, certo? Arial ou Calem-Cor, certo? Executando-se as citações de mais de 3 linhas,
notas de rodapé, paginação, legendas, ilustrações e tabelas que devem ser digitadas em tamanho menor e uniforme, certo? Tudo que você for botar que não for do texto, certo? Seja um rodapé, certo? Paginação, legendas, você pode botar um tamanho menor que 12, certo? Texto, cor preta, justificado, certo? Não esquecer da questão dos parágrafos, certo? Tem gente que justifica e não bota parágrafo. É justificado botar parágrafo, viu? Os títulos das seções primárias, por serem as principais divisões de um texto, devem iniciar em folhas distintas, certo? Ou seja, você fez um título em uma página, certo? Você viu ali que naquela página ali você vai dar para você colocar outro título porque tem espaço. Não faça isso. Bota esse outro título em outra página, certo? Tá ok? Contagem da numeração de páginas a partir da folha de rosto, certo? A capa não entra na contagem, porém, o número propriamente dito deverá aparecer somente a partir textual do trabalho, ou seja, a introdução, certo? Já já a gente vai entender isso, certo? Trabalho digitado impresso, tá ok? Data de entrega, 28/8. Onde é que vai ser entregue, professor? Na instituição Grau Técnico Montese, tá ok? Tema do trabalho. Como é feita a aquisição da imagem na tomografia computadorizada e na ressonância magnética, destacando as principais diferenças entre os equipamentos. Tema bem fácil, bem light, pessoal. Onde você botar pesquisa, vai ter falando sobre, tá certo? Vai ter falando sobre, cara. Então não tem como você fazer um trabalho ruim, certo? Então é uma pesquisa bem fácil. Como é feita a aquisição da imagem da tomografia e da ressonância magnética, destacar suas principais diferenças. Pronto, só isso que eu quero. Só isso, nem mais nem menos, tá certo? O trabalho deverá conter capa, folha de rosto e resumo, certo? Capa, folha de rosto e resumo. A capa vai ter que seguir esse seguinte padrão, certo? Só copiar e colar, pessoal, não tem para onde correr, certo? Capa bonitinho, com a logo, certo? Senha de ensino grau técnico, o seu nome, certo? Nome do aluno aqui, você tira aqui, ó. Tira, apaga o nome do aluno e você bota aqui o seu nome, ok? Aí você bota trabalho avaliativo AB2. Aí você bota o tema do trabalho, certo? Qual é o tema do trabalho? Aí a gente vai lá, qual é o tema do trabalho, professor? Como é feita a aquisição da imagem na tomografia computadorizada e ressonância magnética, destacando suas principais diferenças entre os equipamentos, certo? E você bota a data de entrega, certo? No caso, dia 28, tá ok? Deixa eu ver aqui se eu botei a data correta. Isso, 28/8. Ok? Essa foi a capa, pessoal. A capa eu quero padronizada, eu quero desse jeito, certo? Bonitinha, certo? E aqui a folha de rosto. Lugar nome da aluna, aí você bota seu nome. Aí você bota trabalho, aí você bota o tema novamente, tá ok? Aqui você faz só copiar e colar, pessoal, tá certo? Ó, trabalho avaliativo AB2 apresentado como requisito parcial para obtenção de aprovação na disciplina de QI de Física 2, no curso de Radiologia, no Centro de Ensino Grau Técnico Montese, certo? Só copiar e colar, isso aqui, certo? E tem que estar dessa forma, certo? Desta forma aqui, ok? E aqui Fortaleza, certo? E a data de entrega do trabalho. Entenderam aí? Então foi o que? Já foi a capa, certo? E a folha de rosto, tá bom? Padrãozinho bonitinho, certo? Depois disso, professor, faça o quê? Aí você entra no resumo, certo? Você vai falar resumidamente o que é que vai acontecer em todo o trabalho, tá ok? Beleza, professor. E agora, falta mais o quê? Aí você vem para a questão do sumário, certo? Observe aqui, introdução. Eu comecei a contar a partir de qual página? Da introdução. Então, eu fiz o quê? Capa, folha de rosto, não foi isso? E resumo. Mas eu vou começar a contar a partir das folhas a partir de qual? Da introdução. Então, a partir da introdução, eu conto como folha 4. Então, a paginação eu vou botar a partir da folha 4, certo? A partir da introdução, certo? Essa é a paginação, tá ok?
desenvolvimento, certo? Conclusão, anexo, certo? Anexo são o que, professor? Imagem, certo? Referente ao trabalho, ao tema que você está falando. E referência, tá bom? Essas referências que, eu tirei de um site a informação. Você vai lá, copia o link do site e bota lá na referência. Lembrando que você vai ter que botar a data e a hora que você acessou do lado, perfeito? Data e hora de acesso do lado do link que você acessou, tá bom? Se for um livro, professor, você bota lá a questão do livro, qual for o livro, tá bom? E a data de sua publicação. Pronto. Só isso que eu quero, certo? Se for o livro é dessa forma, você bota o nome do livro, a publicação. E se for a questão do referência tirada de algum site, de algum fórum, certo? Aí você bota lá, de algum PDF, aí você bota lá a descrição lá e o dia que você acessou, o dia e a hora que você acessou. Perfeito, pessoal? Não tem erro, certo? Então, bom desempenho, certo? Em caso de dúvida, estarei à disposição. Tá ok, pessoal? Professor, é muita coisa, professor, para entregar em tão pouco tempo. Não é, pessoal, não é. Certo? É tempo mais do que suficiente para um tema simples, tá bom? Então, isso aqui é só regras de formatação, pessoal. Isso aqui a gente aprende no dia a dia, certo? Se você não souber, pede ajuda a um coleguinha que sabe, certo? Pede ajuda a um coleguinha que sabe, que com certeza ele vai me ensinar. Tá bom? Professor, não tem um computador. Aí eu não posso fazer nada, né? Trabalho eu vou querer digitado, certo? Tem negócio de escrito não, digitado, tá bom? Dá um jeito, vai na lan house, vai no computador do amigo, pede ajuda a um amigo, certo? Porque já estamos no nível, galera, de TEC, certo? TEC já não é mais ensino médio nem fundamental, é TEC. TEC já é um nível para pertinho do superior, tá bom? Então já é bom você ir se acostumando com esse tipo de trabalho. Isso aqui são regras básicas, certo? Se você for fazer um trabalho mesmo ao pé da letra, um trabalho científico, é muito mais do que isso, tá bom? Então são regras básicas que eu quero que vocês sigam, tá bom? E qualquer dúvida, me perguntem, tá ok? Não fiquem com dúvida, tá bom? Então, pessoal, grande abraço, fiquem com Deus, tá certo? E alguns já têm no Instagram, certo? Quem não tem, segue lá, certo? Qualquer material que vocês precisarem, vou estar, se eu tiver disponível, eu dou sem problema nenhum, tá ok? Então, até a próxima.